Graças e paz, Elaine, bom dia. Graças e paz, pessoal, bom dia. O pessoal tá se chegando aqui. Na Pri, paz. Comenta aí se vocês estão me ouvindo certinho. Se tá tudo ok. Se tá dando pra me ouvir. Amém, estão me ouvindo. Compartilha o link lá no grupo, por favor. Quero orar aqui com vocês para iniciar essa live. É hoje dia 24. Vamos iniciar mais uma live aí para falar sobre esse jejum, sobre esse tempo de propósito que nós estamos, sobre tudo que Deus está direcionando a nossa vida. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, te louvar por essa manhã na tua presença, por cada um, ó Pai, que vai assistir essa live, pela tua palavra e por tudo quanto o Senhor já tem feito nas nossas vidas, tudo que o Senhor já tem revelado, ó Pai, através da tua palavra, através desse propósito, tudo que o Senhor tem nos ensinado, Jesus. Nós te agradecemos. Ser conosco, Pai, até o final. Fica conosco aqui, abre a nossa mente, amplia a nossa visão. Nos mostra, Pai, o caminho certo a entender, a se dirigir e a obter as tuas bênçãos, ó Pai. Fica conosco, Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. Eu quero fazer uma leitura com vocês em 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Pai do Senhor Aline, Pai do Senhor Camila, todos que estão se chegando aí. Quero pedir para vocês, quem tiver aí no celular apenas, compartilhar a tela com o seu bloco de notas. Quem tiver com um caderno e caneta, fazer anotação aí também. Dar algumas referências bíblicas aí para anotar. E vamos ler lá, 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero ler aqui com vocês também, para complementar essa primeira leitura, em Ezequiel 44, versículo 28, que fala assim: os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança, não lhes darei possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Amém? Glória a Deus. Sai daqui. Vamos lá. Nós estamos aqui falando sobre tomar posse da terra, sobre os últimos frutos, sobre a romã, sobre a tâmara, sobre tudo que Deus tem a fazer e realizar na nossa vida nesses últimos dias aí, durante esse propósito, do quanto o Senhor está nos abençoando com a sua palavra, com as revelações da sua palavra, e é sobre tomar posse da terra. Eu queria caminhar aqui com vocês hoje exatamente sobre essa visão da terra. A gente sabe que todo o Antigo Testamento, todo o Velho Testamento, tudo que acontece lá está apontando para Cristo, né? O tempo da lei não invalida o tempo da graça. Na verdade, o tempo da lei revela o tempo da graça. E tudo que está no Antigo Testamento, ele aponta para o Novo. Tudo que acontece ali atrás, no tabernáculo, nas promessas, está apontando para Cristo. E não é diferente quando o Senhor faz essa promessa sobre a terra, né? Em Êxodo 3:8, no primeiro contato ali de Moisés com Deus, quando ele conversa com o Senhor através da sarça ardendo,
o Senhor ali declara que ele iria guiar o seu povo para uma terra que mana leite e mel. É a primeira vez que a gente vê na Bíblia essa descrição, uma terra que manda leite e mel. E essa é a promessa feita para Moisés, que o Senhor iria guiar o povo através dele para uma terra que manda leite e mel. Todas as vezes que a gente escuta falar sobre Egito, sobre o deserto, sobre o faraó, nos remete à ideia do quê? De estar preso ao pecado, de estar preso ao mundo, de estar preso ao Egito, aos velhos costumes, aos velhos homens. E a promessa do Senhor ali era que iria tirar o povo do cativeiro, tirar o povo da opressão e levar eles até uma terra que manda leite e mel, até uma terra próspera, até uma terra boa, até uma terra agradável. E nós caminhamos muito aqui em cima do texto de Deuteronômio 8, né, o versículo 7 e 8, que fala sobre os frutos dessa terra prometida. A gente já viu aqui através de outras lives com o pastor Márcio, com o presbítero Lucas, com a Priscila, sobre essa terra, sobre tomar a posse dessa terra, sobre se apropriar dessa terra, sobre os frutos dessa terra. E quando nós lemos ali em Deuteronômio, que vai falar dos 7 frutos da terra e sobre tomar a posse da terra, a primeira coisa que vem assim na minha mente, que vem no meu coração para nós é que Cristo é a nossa herança. Eu queria que você digitasse isso daí. Cristo é a minha herança. A maior herança que nós temos é Cristo. A maior possessão que nós temos é Cristo. A maior herança que nós temos é Cristo. A maior dádiva que nós temos é Cristo. A maior bênção que nós temos é Cristo. Cristo é a nossa terra prometida. Jesus é a nossa terra prometida. O Filho de Deus é a nossa terra prometida. Ele é tudo para nós. Aqui nos textos que nós lemos em 1 de Pedro 2, 9, Pedro está dizendo: vocês são a geração eleita, o sacerdócio real. E quando fala sobre sacerdócio, aponta para a tribo de Levi, a tribo dos levitas. E nós vemos aqui no texto também que nós lemos de Ezequiel 44, 28, que na promessa de repartição de terra, os levitas, os da tribo de Levi, os sacerdotes, eles não teriam terra. Por quê? Porque Deus está falando: eu sou a herança de vocês, eu sou a terra de vocês, eu sou a possessão de vocês, é eu que sou a herança de vocês. Pastor, você está falando, você está indo contrário com tudo que foi dito aqui? Não, nem um pouco. Eu estou apenas complementando tudo que já foi dito aqui nas lives, tudo que está sendo ministrado para nós nos cultos. Que a ideia central de tudo isso é nos levar a entender que Cristo é a nossa herança. Talvez você esteja fazendo esse jejum com a visão bem voltada aos frutos e talvez não tenha se atentado tanto à terra. Talvez você tenha visado bastante os frutos e não a terra, mas eu quero trazer algumas revelações de Deus para você nessa manhã. Que Cristo é a nossa herança. Ele nos separou como sacerdócio eterno e real. Não há mais mediadores. Cristo já fez toda a obra na cruz, o véu se rasgou e você hoje é o sacerdote da sua casa. Você é hoje quem ministra ao Pai, diretamente com o Pai. Você tem a ligação com o Pai. Ele te fez o sacerdócio real. A promessa bíblica, a promessa de Deus para nós é muito mais do que tomar posse de algum fruto. É muito mais do que ter possessão de alguma coisa. É muito mais do que obter alguma coisa. É sobre se apropriar de Cristo. É sobre ter a Cristo. Ele é a nossa herança. Ele é a nossa maior herança. Se você quiser anotar aí algumas referências bíblicas para depois você dar uma olhada, anota aí Deuteronômio 10, versículo 8 e 9, Josué 13 e versículo 14, Salmos 16, versículo 5, e 1 Pedro 1, do versículo 3 ao 5, e também Romanos 8, 32, né? E todas essas palavras aqui vai nos dizer sobre a herança dos sacerdotes,
sobre a herança prometida para os da tribo de Levi, a herança prometida para os separados de Cristo, aqueles que foram separados para ministrar ao povo. Nós somos os separados para ministrar. Nós fomos os chamados como sacerdócio eterno, como povo real, como povo exclusivo do Senhor. É sobre você se apropriar de Cristo como a sua maior herança. Em João 14, capítulo 6, fala que Jesus ele faz a seguinte declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o caminho que nos leva à terra. O Pai é a terra e Cristo é a nossa herança que está no Pai. Em João 14, do versículo 1 ao versículo 3, Jesus fala: eu vou ao Pai preparar-vos o lugar. O que nos leva a entender que o Pai é o lugar, o Pai é a terra e Cristo é o caminho que nos leva até a terra. Cristo é o caminho que nos leva até o Pai. O Pai é a nossa herança, Cristo a nossa herança. O que nos leva a entender que nós somos as árvores plantadas e o Espírito produz em nós o fruto. Em Gálatas 5:22 fala sobre os frutos. Então eu quero desenhar uma imagem aqui na sua mente, te levar a entender algo profundo aqui. Esse jejum, esse propósito, esse tempo, não é sobre obter, é sobre se tornar. Digita isso daí. Não é sobre obter, é sobre se tornar. Você vai entender. Não é sobre obter os frutos da terra, é sobre se tornar essas árvores da terra. Nós estamos em Cristo, Cristo está no Pai. É sobre se tornar um com o Filho, assim como o Filho é um com o Pai. Foi isso que Jesus falou. Foi isso que Jesus deixou para nós. Para nós sermos um com Ele, como Ele é um com o Pai. O Pai é a nossa terra. Jesus é o caminho que nos leva à terra. Tudo que você vai ver que acontece ali no Êxodo, ali quando o povo está no deserto, quando o povo está caminhando 40 anos, ali tudo aponta para a figura de Cristo. O maná que desce do céu, a água que jorra da rocha, a nuvem que encobre o povo de noite, a cortina de fogo que traz calor para o povo, tudo aponta para Cristo. Ele que é o caminho que está nos levando à terra prometida, que é o Pai. Cristo, nossa herança, que está nos levando ao Pai. Esse tempo de jejum, esse tempo que nós estamos se separando nesse propósito, em oração, em perseverança, em leitura bíblica, é um tempo que está nos transformando, é um tempo que está nos moldando, é um tempo que está nos fazendo mudar. Não é sobre um tempo de obter coisas ou de ter resultados, é um tempo de se tornar um resultado. É um tempo de resposta. Você se tornar uma resposta para aquilo que Deus espera. É um tempo sobre você ser a resposta sobre aquilo que Cristo espera. E uma resposta não só para a igreja, uma resposta não só para a sua família, uma resposta não só para a sua casa, uma resposta para o seu emprego. É você como resposta para essa nação. É você como resposta para o povo que tem aguardado a palavra de Cristo, a palavra de Jesus. É sobre você se tornar essa árvore. Aleluias. É a ideia original do Éden. Qual que é a ideia original do Éden? É colher para replantar. Acompanhe comigo. Se o Pai é a terra e Cristo está no Pai e Ele está plantado no Pai, esses 7 frutos que está falando aí em Deuteronômios sobre as árvores que dão esses frutos, que produz o figo, que produz a tâmara, que produz a uva, Cristo é essas árvores.
e o Espírito dá esses frutos. Se Cristo que está no Pai, que é a terra, e ele diz que nós devemos estar nele, o que Cristo está dizendo para nós, o que Jesus está dizendo para nós é que nós devemos se tornar essas árvores assim como ele é. A ideia original do Éden é você colher para replantar. Não é sobre só obter o fruto, é sobre se tornar a árvore. Eu vou repetir isso aqui bastante vezes. Não é sobre obter o fruto da terra apenas. É muito mais do que isso. É muito mais do que ter. É sobre jorrar. É sobre você ter para dar. É sobre você produzir sombra para outros. É sobre você produzir descanso para outro. Não é sobre você comer um figo. Não é sobre você comer uma tâmara, sobre você comer uma romã, sobre você tomar o fruto. É sobre você ser uma figueira e dar figos a outros que virão. É essa a ideia, é colher para replantar. Se Cristo é essas árvores, se Cristo é esses frutos, e você se apropria de Cristo como a sua herança, se você se apropria de Jesus como a sua terra prometida, em Romanos 8,32 diz, se o Pai deu o Filho, quanto mais todas as outras coisas Ele não vai te dar. Então, qual que é a ideia? Se nós se apropriamos de Jesus, se nós se apropriamos de Cristo, nós temos todos esses frutos. Para quê, pastor? Só para me infartar de Jesus? Não. Ele quer que você tome tudo isso, que você colha tudo que Ele plantou, tudo que o Pai plantou em Jesus, tudo que o Pai plantou em Cristo. Aleluias! Tudo que o Pai plantou em Cristo, Ele quer que você colha, que você se aproprie disso e que você se torne a semelhança de Cristo. Irmãos, que nesse tempo de propósito, que nesse tempo de oração, de jejum, de perseverança na palavra, o Senhor possa moldar o nosso caráter. Que o Senhor possa mudar a nossa mente, que nós sejamos renovados na nossa mente, no nosso espírito, o nosso modo de pensar, de agir, de falar, e nós venhamos se tornar árvores frondosas, assim como Jesus falou, que nós venhamos se tornar árvores frondosas, grandes. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai produzir frutos que vai alimentar gerações. Você vai produzir frutos que vai alimentar gerações. Você vai ser provisão na vida de muitos. Você vai produzir sombra na vida de muitos. O Senhor vai te usar para dar descanso à vida de muitos. Quando lá em Apocalipse fala assim: antes que você fosse quente ou frio, mas você é morno, e porque é morno eu te vomitar-te-ei. Às vezes a gente leva essa passagem, essa palavra para um lado de uma pessoa que é mais contida e de uma pessoa que é mais sanguínea. Mas na verdade essa palavra está falando sobre dois rios. Um rio que produz água quente termal e um rio que produz água gelada. E o que o Senhor está falando assim, a revelação dessa palavra é: ou você é uma fonte termal que cura pessoas, ou você é uma fonte de água fria que refrigera pessoas. Você não pode ser o meio termo, ou você cura pessoas ou você refrigera pessoas, entende? É sobre isso, é sobre se apropriar de Jesus como herança e se tornar alguém que serve a outros. Jesus te chamou para essa terra, a ideia do Senhor é ela tirar o povo do Egito, tirar o povo da escravidão do pecado e levar o povo a uma terra não só para que eles vivessem no bem bom, não é isso, não é sobre isso. O Evangelho não é sobre obter resultados apenas para você. O Evangelho é sobre conhecer o caminho, a verdade, a vida que é Jesus, se apropriar daquilo que Ele é, se fartar daquilo que Ele é e apresentar isso a outros. Eu colho o que é Jesus, eu se aproprio do que é Jesus na minha vida e eu dou frutos semelhantes ao que é Cristo. Se Cristo é a videira e Ele produz as uvas, eu também tenho que me tornar, porque eu sou um ramo eu estou injetado em Cristo, então eu preciso produzir o mesmo fruto que Cristo. Se Cristo me alimentou, eu preciso alimentar outras pessoas também, é sobre isso. Eu quero fazer mais algumas considerações aqui. Nós não plantamos frutos, nós plantamos árvores. Isso é profético. Nós não plantamos frutos, nós plantamos árvores. Se você puder escrever isso para que fique gravado na sua memória, nós não plantamos frutos, nós plantamos árvores.
Você não lança uma semente na terra a fim de produzir um fruto. Você lança a semente na terra a fim de produzir uma árvore. E é essa árvore que vai produzir o fruto. Porque você não quer um fruto, você quer muitos frutos. E nós não plantamos frutos, nós plantamos árvores. 2024, esse jejum que nós estamos fazendo, para que o Senhor revele os seus planos de 2024, é um ano sobre que nós iremos preparar a terra. Quando fala sobre terra, fala sobre coração. Jesus dá a parábola e fala sobre os tipos de terra. Uma terra cheia de pedra, uma terra cheia de espinho, uma terra que a ave vem e leva a semente, e uma terra boa. Quando fala de terra, fala sobre coração. Já nos foi revelado aqui que 2024 é o ano de preparar a terra. E é o ano de preparar a terra para quê? Para plantarmos árvores. Nós vamos plantar árvores. Pessoas são árvores. Irmãos, se aproprie disso como uma promessa. Você vai ser usado para preparar o coração de pessoas, a fim de que elas se tornem árvores e que elas deem frutos. E os frutos que essas pessoas vão produzir vão alcançar outras pessoas. E essas pessoas que serão alcançadas por esses frutos vão se tornar árvore de novo e vão produzir outros frutos. Esses frutos vão alcançar outras pessoas. Ou seja, é sobre deixar um legado. Esse tempo que nós estamos vivendo é sobre se tornar uma árvore, se tornar um fruto. O Senhor espera que você se torne uma figueira, que você se torne uma videira, que você se torne uma palmeira. Ele não está te levando a uma terra apenas para você comer e se fartar das uvas, das tâmaras, do trigo, da cevada. Não, ele está te levando a essa terra para você se apropriar e se tornar. Esse jejum não é sobre obter, é sobre se tornar. Em 2 Coríntios 3, 18, é sobre se tornar a imagem, a semelhança de Cristo, de glória em glória, de fé em fé. Tem que ter fé para manter esse jejum, hein? Tem que ter fé para manter esse propósito. É de glória em glória, é a força diária que o Senhor nos dá. É sobre romper apenas esse tempo de maná. Irmão, enquanto o povo estava no deserto, ele tinha um maná, e o maná era provisão diária, como o pastor Márcio já pregou aqui pra gente. Mas esse tempo que o Senhor está nos dando de entrar na terra, não é sobre ter uma provisão só dia a dia, é sobre ter recursos, é sobre ter a fonte, é sobre ser a fonte. O pastor Ezequiel, durante esses últimos cultos, praticamente em 3 cultos consecutivos, ele liberou uma palavra poderosa sobre a nossa vida, de que nós estamos pensando muito pequeno, nós estamos pedindo pequeno. E talvez o teu olhar durante esse propósito, durante esse jejum, foi um olhar pequeno, de apenas obter e não de se tornar. Porque aquele que se torna tem muito mais para dar do que só aquele que recebe. É só você se tornar algo em Cristo. Eu quero deixar uma colinha aqui para a gente encerrar, caminhando para o final, sobre os frutos prometidos dessa terra e sobre tudo que você vai se tornar. Cada fruto aqui e cada revelação desses frutos aponta para o caráter de Cristo. E é sobre o que nós devemos se tornar, a semelhança de Cristo. Então, anota aí. O trigo da renúncia, a cevada do resgate, a uva da cumplicidade em aliança, o figo da proteção, a romã da profecia, a azeitona da unção e a tâmara, que é doce como a vitória e a conquista. E aqui eu caminho para o encerramento com vocês. O pastor Márcio liberou sobre a nossa vida que nessa última colheita nós vamos colher romãs e tâmaras. Romãs e tâmaras. E quando fala sobre romã, aponta para nós um tempo de se tornar uma igreja profética. 4 pontos a ser destacado. Uma igreja profética enxerga à frente do tempo.
Não é sobre apenas o seu pastor enxergar à frente do tempo. É sobre todo o corpo enxergar à frente do tempo. É sobre se tornar uma igreja profética. É sobre se mover profeticamente. A romã, que era bordada na orla do vestido do sacerdote e era intercalado uma romã e um sino, uma romã e um sino. Ou seja, quando o profeta se movia dentro do Santo dos Santos, e o Santo dos Santos aponta para a terra, que a terra é Cristo. Quando o sacerdote se movia dentro do Santo dos Santos, se fazia ouvir que ele estava em movimento. Se fazia ouvir que ele estava em movimento. Então a romã que aponta para uma igreja profética, o segundo ponto a ser destacado aqui, é uma igreja que se move profeticamente. É uma igreja que enxerga à frente do tempo e uma igreja que se move profeticamente. Não é sobre só o seu pastor se mover profeticamente. Não é sobre só os nossos líderes enxergar profeticamente. A unção que a gente respeita é a unção que a gente atrai. Se você respeita a unção que está sobre os nossos pastores, você atrai essa unção sobre você. Se os nossos pastores têm se movido profeticamente, enxergado profeticamente à frente, você também vai enxergar profeticamente à frente e vai se mover. É isso que Cristo espera de nós. Sobre a colheita desses dois últimos frutos, a romã e a tâmara. Terceiro ponto a ser destacado sobre a romã é ter ligação direta com Deus, o sumo sacerdote. Nós somos sacerdócio real, como o texto inicial que nós lemos. É sobre ter a ligação direta com Cristo. É um tempo de intimidade com o Senhor. É um tempo de atrair a presença de Deus aonde você vai. E o quarto é anunciar as direções ao povo. É sobre você se tornar essa árvore, você dar esse fruto, você arar a terra, preparar outras pessoas para se tornar essa árvore. E tudo isso através do anunciar a palavra de Deus. Anunciar aquilo que você está recebendo, porque você está enxergando e se movendo profeticamente. Se apropria desse fruto da romã. Sobre as tâmaras. Para encerrar, meu Deus, 3 minutos. Jesus. Sobre as tâmaras. É tempo de conquistar a vitória e se apropriar da terra. A terra que mana leite e mel. E esse mel que está falando aqui, não está falando do mel silvestre das abelhas, está falando do mel da tâmara, da doçura da tâmara. A tâmara é doce como uma vitória, é doce como uma conquista. É tempo de conquistar. Escreva aí, é tempo de vencer. Sobre 5 coisas que nós vamos vencer nesse tempo. Recebe isso. Nós vamos vencer nesse tempo, essas 5 coisas. É tempo de vencer a desobediência. O povo rodou 40 anos no deserto porque não obedecia. É tempo de vencer a desobediência. Segundo, é tempo de vencer a incredulidade. O povo mesmo vendo todos os sinais, vendo maná, vendo cortina de fumaça, vendo água da rocha, vendo tudo, o povo ainda era incrédulo. É tempo de você vencer a incredulidade. Não tem como você se tornar uma árvore frondosa que dá frutos e alcança pessoas. Não tem como você se tornar alguém que vai preparar pessoas para se tornar árvores frondosas se você é incrédulo. É tempo de vencer a incredulidade. É tempo de vencer o medo. A primeira palavra liberada a Josué é: seja forte e corajoso. Não temas, não desanimes, eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, meu filho, eu serei com você. É tempo de vencer o medo. É tempo de vencer o coitadismo. Ei, Josué, você está olhando para Moisés e dizendo: eu nunca vou ser como Moisés, eu nunca vou alcançar Moisés, eu nunca vou conseguir guiar o povo assim como Moisés. E o Senhor está falando: eu conto com você. Você não é o coitadinho, você não é menos que ninguém. Você não é mais que ninguém, mas também não é menos que ninguém. O mesmo Deus que capacita um pode capacitar o outro. Porque não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre Jesus, é sobre Cristo. Ele tem poder de nos capacitar, então é tempo de vencer o coitadismo. E por último, é tempo de vencer o pecado. É tempo de vencer os jebuseus, expulsar os últimos da terra. É tempo de tirar o lixo, né? Como o pastor ministrou para nós. E o lixo é o pecado. Então é tempo de vencer o pecado.
Anota esses 5. É tempo de vencer a desobediência, a incredulidade, o medo, o coitadismo e o pecado. Amém? Eu quero orar com você para encerrarmos. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse tempo que nós tivemos contigo. Muito obrigado, Pai, por as palavras que foram ministradas ao nosso coração. É tudo sobre você, ó Pai. Nos leva, Deus, a não apenas desfrutar dos frutos, mas nos leva a entender que a terra, a herança é o Senhor. Tu és a nossa herança, Tu és a nossa terra prometida. O Cristo é suficiente para nós. Tudo que o Senhor podia nos dar, o Senhor já nos deu em Cristo. Todas as vitórias, todas as posses, tudo, Pai, está em Cristo. E nós se apropriamos de Cristo como a nossa herança, como a nossa terra. O Senhor é a nossa terra, Jesus. Nos leva, ó Deus, a se tornar árvores frondosas, ó Pai, que dê frutos, assim como a Tua palavra diz, frutos dignos de arrependimento. Que outras pessoas venham, ó Pai, e descansem na sombra que nós vamos produzir. Que outras pessoas venham e se fartem, se alimentem dos frutos que iremos produzir. E que essas pessoas também se tornem árvores, Jesus. Que 2024, ó Pai, seja o tempo que nós vamos arar a terra para plantar árvores, para plantar pessoas, Jesus. Esteja conosco, ó Pai. Nos livra, ó Pai, da desobediência. Abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, ó Pai. Nos leva, ó Deus, a um lugar de fé, a um lugar de maturidade. Arranca a incredulidade do nosso coração. Arranca a desobediência do nosso coração, que nós venhamos obedecer e acreditar. Jesus, que ninguém aqui venha ter uma visão de menosprezo sobre si mesmos, de coitadismo, de pequenez. Não, o Senhor nos chamou para ser grandes, o Senhor nos chamou para brilhar. A Tua palavra diz que o Senhor não acende uma candeia e deixa escondida, mas o Senhor acende uma candeia e faz questão de mostrar, porque o Senhor nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Nós não somos coitados, nós somos sacerdócio real, nação eleita do Senhor, povo exclusivo do Senhor. Nós somos Tua propriedade, ó Pai. Nós não somos pequenininhos, ó Deus. Nós somos o Teu povo, Papai. Jesus, então, nos leva a esse entendimento. Repreende, Jesus, toda depressão, toda a síndrome do pânico, todo pensamento contrário de invalidez, de que não consegue romper, de que não consegue avançar. Eu repreendo, ó Pai, esses pensamentos, ó Jesus. Que o Teu povo venha entender que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o Senhor, que nós já obtemos todas as vitórias no Senhor, Jesus. Muito obrigado, Papai. Nós venhamos vencer o pecado e triunfar com Cristo, triunfar com o Senhor. Amém. Amém. Gente, obrigado. Tenha um dia cheio da presença de Deus, uma semana cheia da presença de Deus, e se torne uma árvore. E que os seus frutos alimentem outras pessoas. Amém. Pai do Senhor, povo, Deus abençoe vocês. Bom.